Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás. E esse é o quadro Dissecando, no qual exploramos diversos aspectos das obras que consumimos. Episódio de hoje, o horror em Made in Abyss. A curiosidade matou o gato. As chances de você já ter ouvido essa frase alguma vez na vida é astronômica. E ela sempre aparece como um alerta para aqueles com desejo pela descoberta. O ser humano, em sua mais profunda essência, é curioso. Isso é fato. A curiosidade nos ajuda a crescer. Ela é fundamental para nos identificarmos no mundo porque é a partir dela que encontramos respostas, criamos perguntas, descobrimos outras possibilidades e adquirimos novas experiências de vida. E aliado a essa curiosidade, nós temos o medo. O desconhecido causa esse sentimento porque existe uma probabilidade de falhar no que se busca. E ninguém quer falhar. Não sabemos como as coisas vão acontecer, nem quando e nem onde. Tudo fica à mercê da incerteza e na incerteza não dá para apostar com plena confiança. Apesar desse medo poder ser um paralisante na nossa vida, ele também é importante para sabermos até onde podemos ir com segurança. Mas então, o que nos move mesmo quando estamos com medo? O fascínio. O medo e o fascínio são intrínsecos à curiosidade e é por isso que ela é tão excitante. Em Made in Abyss, todo esse conjunto faz parte da construção dos personagens que tem como objetivo de vida conhecer. Na obra, acompanhamos uma cidade de exploradores construída ao redor de uma imensa cratera que fica localizada numa ilha. O abismo é profundo o suficiente para ser dividido em 7 camadas, das quais ninguém nunca conseguiu chegar até o fundo. Cada camada carrega uma peculiaridade, seja um tipo de animal que não existe na superfície, uma planta medicinal, uma criatura monstruosa ou até mesmo relíquias que são resquícios de uma civilização que diz-se ter vivido ali há muito tempo. Mas para além dessas diferenciações, existe também uma maldição que pune aqueles que entram na caverna e tentam sair dela, porque cada camada do abismo produz uma consequência no corpo e na mente dos exploradores. Os exploradores carregam um apito que apresenta a sua experiência de acordo com a cor, sendo o apito vermelho para os iniciantes e o apito branco para aqueles que são conhecidos por terem mudado o mundo ao desafiarem as leis do abismo. No meio disso tudo temos Riko, um apito vermelho que tem profunda curiosidade pela enorme cratera. Num dia qualquer de exploração na primeira camada, ela encontra um menino com partes robóticas chamado Rego, que logo ela desconfia que tenha vindo da última camada onde sua mãe, que era um apito branco, foi e nunca mais retornou. Riko decide ir até o fundo do abismo com a ajuda de Rego depois que ela descobre no meio dos pertences de sua mãe uma mensagem de que ela estaria a esperando no fundo do abismo. A obra entrega para você um prato cheio de informações que facilmente ganham a sua atenção. Temos uma grande aventura, um abismo do qual é envolto em mistérios e pessoas dispostas a desvendá-lo. Porém, as coisas não são tão simples e a jornada não é nada agradável. Muito provavelmente por conta do design dos personagens, talvez você tenha no primeiro contato com Made in Abyss imaginado que acompanharia uma história mais fofa, simples e até mesmo segura. Mas à medida que os eventos avançam, você percebe que isso é um mero engano. Como dito anteriormente, cada camada carrega uma peculiaridade. Os personagens se encontram por diversas vezes em momentos de perigo, tendo que usar das informações que já possuem sobre o abismo para conseguirem sobreviver. Mas a prática é bem mais assustadora do que a teoria e nem sempre tudo funciona. Riko e Rego são extremos opostos no que se refere à personalidade. Enquanto Rego é mais sentimental e age mais quando o combate é necessário, Riko atua no lado racional da dupla, elaborando estratégias de sobrevivência e guiando o caminho de acordo com o que ela estudou sobre o abismo. Sem um, o outro definitivamente não sobreviveria. Mas saber sobre o abismo é uma coisa, lidar com ele é totalmente diferente e é aí que entra a maldição. A maldição do abismo é um dos fatores que impedem que toda a sua estrutura seja conhecida. O abismo é muito convidativo e te encoraja a descer, somente descer. Quando as pessoas tentam subir, elas sentem efeitos que vão desde leves enjoos até a perda total ou parcial da humanidade.
Cada camada é mais perigosa que a anterior, e isso se comprova quando Rico e Rego chegam na quarta camada. Por mais que você tenha visto em alguns momentos os dois terem que lutar contra algumas criaturas e quase terem ido dessa para uma melhor, nada ainda tinha representado tão bem o quão fatal o abismo poderia ser. Temos uma situação bem parecida com o que eles vivenciaram nas camadas anteriores. Uma criatura aparece e eles vão ter que lidar com ela. O problema é que eles não conseguem lidar com ela porque a criatura possui certa inteligência e consegue reagir aos ataques. A cena muda completamente para um perigo desenfreado quando um monstro lança espinhos e a mão de Rico é perfurada. Para conseguirem sobreviver, Rego é forçado a agarrar Rico e subir com ela para tratar o ferimento porque o espinho possui veneno. Ele sabe que, diferente dele, ela vai sentir os efeitos da maldição que não são nada agradáveis de sentir e de ver, mas ele não tem escolha. No mesmo instante em que se deita, Rico começa a ter alucinações, sua visão fica turva e uma hemorragia acontece por todos os seus orifícios. Na sua inocência, ela diz que ele só precisa parar o sangramento, mas Rego percebe que isso vai ser impossível porque, por mais que ele limpe, mais sangue continua a vazar como se ela fosse um balão cheio de furos. O que está acontecendo é tão chocante que você nem pensa no que pode vir em seguida porque tudo o que é mostrado já é terrível. Mas as coisas pioram. Quando Rego fala que precisa se acalmar para cuidar dela, ele entra em completo desespero ao ver a mão dela tão inchada que parece estar prestes a explodir. A mão está várias vezes maior do que o normal e ele não sabe o que fazer nessa situação. Ele tenta retirar a luva dela, mas o menor toque faz Rico gritar de dor. Apesar dessa situação ser mais do que o suficiente para que qualquer um desista da aventura ou até da própria vida, Rico insiste no seu sonho e decide ir até o fim porque ela quer continuar viva. Ela pede que Rego ampute o seu braço. Como se não fosse possível, tudo o que acontece a partir desse momento é ainda mais intenso e gráfico. Rego treme, chora e então agarra uma pedra e quebra o osso de Rico que ainda está consciente. Depois que ela desmaia por não aguentar tanta dor, é que ele começa a cortar com uma faca o braço dela. Todo esse horror poderia até ter nos causado incômodo se também tivesse acontecido com personagens adultos. Mas nada se compararia a como aconteceu porque o que tornou tudo ainda mais intenso foi o fato de ter acontecido com crianças. Um mundo visto por crianças torna a aventura mais perigosa porque nos apresenta a vulnerabilidade daquilo que não imaginamos e queremos que sofra de maneira alguma. Mas crianças também podem se machucar e em Made in Abyss elas não são poupadas porque o abismo não faz distinção. Esses momentos mais gráficos cheios de sangue, gore e mutilação se tornam mais frequentes nas camadas seguintes, onde também vemos que o perigo pode vir de outros humanos que não possuem o menor arrependimento em usar outras pessoas para desvendar os mistérios do abismo. Mitty, por exemplo, foi usada como cobaia com sua amiga Nanate para sentir os efeitos da sexta camada que já foi descrita como sendo humanamente impossível de resistir à subida. Assim como a cena de Rico e Rego foi desconfortável, com Mitty e Nanate não foi diferente. Encaramos novamente o mesmo sentimento ao vermos o desespero das duas perante a impotência de saberem o que as aguardava. Mas dessa vez temos o causador da tragédia narrando o que aconteceria, alegando que tudo aquilo era em prol da evolução e da descoberta sobre o abismo. Enquanto Mitty perde sua humanidade num processo doloroso que deforma todo o seu corpo e praticamente lhe transforma numa criatura imortal, Nanate mantém a consciência e assiste de perto o que acontece com sua amiga. Se Made in Abyss fosse um livro, ele seria aquele tipo que é comumente julgado pela capa. A maior parte dos eventos acontece na sombra do mistério. Por exemplo, por que as criaturas do abismo não são afetadas pela maldição? Que tipo de civilização antiga viveu dentro do abismo e por que esqueletos humanos são encontrados em posição de oração? A maldição existe para impedir que as pessoas saiam de onde vieram e por isso existem as consequências? Esse último questionamento chega a ser discutido quando os personagens falam que tudo acaba um dia retornando para o abismo. Até mesmo quando a periculosidade do abismo é apresentada, ela encontra outras formas de aparecer sempre de maneira cada vez mais repulsiva.
seja através das criaturas e da maldição ou da selvageria pela sobrevivência. É claro que o anime não nos mantém conectados somente com a parte obscura. O abismo em si é muito atraente e parte dessa atração está nas paisagens que são extensões de um outro mundo, como florestas invertidas, cachoeiras que correm para cima, plantas que crescem numa velocidade tão grande que é praticamente impossível de se fazer um mapa do local, e a vida selvagem que se apresenta de várias formas. O abismo é como se fosse um enorme ser vivo. Apesar de todas as cenas grotescas envolvendo crianças, queremos que Rico e Rego desbravem aquele universo subterrâneo, porque parte nossa se identifica com esse desejo. O que há realmente escondido nos mares e no espaço em lugares onde o homem não conseguiu chegar. Monstros lendários e pré-históricos descansam nas profundezas das águas e civilizações avançadas realmente nos visitam com as suas naves espaciais? Essas dúvidas existem quase como uma prece para que elas sejam verdade. Não estamos satisfeitos com o que temos e conhecemos porque isso é muito pouco se comparado ao que podemos conquistar e nos tornarmos. Buscamos o mesmo abismo que Rico e Rego porque queremos encontrar nesse buraco de dúvidas um mundo de respostas, mesmo que isso seja um risco para o gato que corre atrás da curiosidade. Por trás do traço redondinho dos personagens, das paisagens fantásticas, das criaturas, do ecossistema e do toque inocente que existe no sonho da protagonista, está escondida uma aventura sombria totalmente única e encantadoramente fascinante. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar o seu comentário indicando alguma obra, personagem ou cena que você gostaria de ver analisada aqui no canal. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo do Hashi Quebrado.